Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai trazer um assunto meio sério. A gente vai falar um pouco sobre o endividamento das pessoas. É um assunto bem extenso. Eu queria falar bastante também sobre cartão de crédito, mas provavelmente não vai dar para fazer nesse vídeo porque vai ficar muito longo. E se você é uma dessas pessoas que quer fugir da média, que não aguenta mais trabalhar só para pagar dívida, considere se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo e já deixa o seu like. Essa notícia aqui, ela entra como um alerta para as pessoas. Aqui está falando que o brasileiro volta às dívidas. Essa parte do volta significa que estava endividado, parou de ser endividado e agora está endividado de novo, mesmo depois do Desenrola. O Desenrola foi um programa do governo para que as pessoas conseguissem renegociar suas dívidas. Programa que em 2023-24 as pessoas podiam renegociar suas dívidas e sair das dívidas, ou pelo menos entrar com elas renegociadas, num cenário um pouco melhor. Mas essa notícia fala que o índice de endividamento e inadimplência voltou a subir e que a tendência é que continue aumentando o número de pessoas endividadas. Isso cria uma operação em cascata e vários setores acabam sendo prejudicados. Aqui a notícia ainda traz que cada vez mais as famílias estão endividando parte da sua renda, então a sua renda está cada vez mais comprometida com dívida. Isso faz com que sobre cada vez menos do seu salário. Então, se cada vez mais as pessoas estão comprometendo o seu salário com dívida e a hora que a gente vai no mercado, os produtos estão cada vez mais caros, acaba sobrando cada vez menos e isso é perigoso. E mesmo com esse crédito que o governo lançou do trabalhador, que seria consignado na carteira de trabalho e tudo, o pessoal está falando que os juros, ainda assim, mesmo ele sendo consignado, os juros ainda são muito altos. E isso deve fazer com que não reduza muito a inadimplência, ou seja, as pessoas vão continuar devendo. Então aqui a matéria fala que 77% das famílias estão endividadas, isso em abril de 2025, e cada vez mais famílias estão com dívidas atrasadas. 29% das famílias estão endividadas e 12% das famílias dizem que não terão condições de pagar suas dívidas em atraso. Olha que loucura! E a notícia ainda traz que praticamente 30%, 27,2% da renda das famílias estão comprometidas com dívida. Nessa outra reportagem aqui, explica melhor os quase 30% da renda do brasileiro que está sendo comprometido com dívida. Nessa reportagem ele fala que uma boa causa dessa renda comprometida é por conta do aumento dos juros e da inflação. A inflação é um caso complicado. A maioria das pessoas acham que a inflação é o preço das coisas subindo, quando na verdade a inflação é o efeito do dinheiro perdendo valor. É como se fosse uma doença. Então, se você está com febre, a febre é um sintoma da doença e não a doença em si. A inflação é como se fosse a febre. Ela é o sintoma da doença. Qual é a doença? A doença é o dinheiro perdendo valor. E aqui a gente pode ver que a inflação está em 5,53%. Sempre quando fala-se em inflação, e isso é no mundo todo, a inflação é uma meta do governo para empobrecer as pessoas. É uma meta do governo, isso não é de propósito, acaba acontecendo. Essa meta de inflação é a maneira de o governo desvalorizar o dinheiro para que ele consiga se repagar, se refinanciar. Então, toda vez que o governo fala que vai aumentar a inflação, o mais pobre acaba sendo sempre prejudicado, porque essa inflação ela vai ser sentida normalmente pelos mais pobres. Isso aqui vai se refletir no alimento do mercado, isso aqui vai se refletir na conta de água, na conta de luz mais cara, no gás mais caro, no combustível mais caro. Quem tem uma renda maior acaba não percebendo esses efeitos. Agora, para quem ganha pouco, cada vez que você vai no mercado e o quilo da carne está subindo, o arroz está subindo, o café está subindo, essas pessoas sentem muito mais esse efeito da inflação. E por que acaba acontecendo a inflação? Porque o governo precisa imprimir dinheiro para ele conseguir se pagar. Porque o governo tem gastos, ele tem custo de desenvolvimento, e cada vez que ele imprime dinheiro, não necessariamente imprimir dinheiro gera inflação,
mas ele é um combustível. Então, se o governo está arrecadando uma quantidade de dinheiro e ele gasta uma quantidade de dinheiro maior, você pode ver na sua casa. O governo é igual à sua casa. Se você ganha 5 mil e gasta 6 mil, você vai ter que se endividar para poder pagar essa conta. Esse endividamento do governo, como ele consegue imprimir esse dinheiro, você não pode, teoricamente não pode, o governo pode. Isso aqui é a resultante dessa conta entre o quanto ele arrecada e o quanto ele gasta. No longo prazo, de novo, isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. No longo prazo, as famílias vão ficando cada vez mais pobres. E se a gente não consegue repor esse valor da inflação, a gente vai ficar cada vez mais pobre no longo prazo. O nosso poder de compra vai diminuindo cada vez mais se a gente não consegue repor esse valor aqui. Lembra que eu falei que é um fator em cascata? Isso aqui acontece o que então? Aqui, ó, Brasil bate recorde de empresas inadimplentes. Pedidos de recuperação judicial sobem. Por que as empresas estão inadimplentes? Se as pessoas estão cada vez mais endividadas, elas não conseguem consumir mais. Elas estão consumindo cada vez menos. As empresas dependem desse recurso circulando na economia para que elas também paguem as suas contas. O número das empresas que não conseguem mais pagar a sua dívida atingiu o patamar de 7,2 milhões de empresas, cerca de 31% dos negócios no país. Em 2024, 6,9 milhões de empresas encerraram o ano inadimplentes. Elas passaram de 2024 para 2025 sem conseguir pagar suas dívidas lá em 2024 ainda. Essas empresas, elas ainda não fecharam, mas elas estão em processo de fechamento. Imagina quantas vagas de emprego essas empresas aqui podem fechar. São 31% dos negócios do país. Isso tem tudo a ver com a família endividada. Isso tem tudo a ver com as pessoas que não conseguem mais comprar, não conseguem mais consumir. Se elas não conseguem mais consumir, as empresas não conseguem mais se sustentar. Muita gente, talvez, pode achar que isso é bom, mas tem muita gente trabalhando aqui que depende desse emprego, depende dessa renda para conseguir pagar suas contas. Muitas vezes a pessoa acha que por ser uma empresa, o cara tá ganhando muito, o empresário tá ganhando demais. Isso mostra que não é bem assim. Muita gente tá quebrando porque não tem dinheiro para pagar suas dívidas, as dívidas da empresa. Isso aqui, se chegou nessa condição, duvido muito que um empresário ele prefere fechar sua empresa do que pagar sua dívida. E desse total, 6,8 milhões são micro e pequenas empresas. Ou seja, é alguém que está prestando um serviço, é a padaria, são esses comérciozinhos pequenos, de bairro muitas vezes, que contratam ali as pessoas. E esses comércios, eles não estão conseguindo pagar suas dívidas, porque o consumo diminuiu bastante, as famílias estão consumindo cada vez menos por conta do endividamento. Aqui fala que o setor de serviços é o disparado com mais inadimplentes, chegando com quase 53% dos negócios no vermelho, ou seja, 52% dos negócios, 53% dos negócios que não estão conseguindo honrar suas dívidas é do setor de serviços. E o segundo colocado é o comércio, com 35% de inadimplência. Então esse é o gráfico dos pedidos de recuperação judicial. 2019, 2020, estava dando uma diminuída, de repente as empresas começaram a não conseguir mais honrar suas dívidas e o pedido de recuperação tem subido bastante, que a gente tem até fevereiro ainda nesse gráfico, o pedido de recuperação judicial de 2025. E por que isso é ruim? Porque essas empresas aqui, elas são responsáveis por 70% dos empregos no Brasil. 70% das vagas geradas no Brasil são por micro e pequenos empresários, micro e pequenas empresas. Se essas pessoas estão com risco de perder o seu emprego, elas vão consumir menos ainda. Elas já estão consumindo menos, porque quase 30% da renda das famílias brasileiras estão comprometidas com dívida. Isso faz com que o dinheiro não circule mais na economia e essas micro e pequenas empresas não consigam pagar suas dívidas. Eu vou falar que esse pessoal aí que tem empresa, eles são heróis, porque eu nem sei se eles fazem conta, porque eu acho que quando um pequeno empresário ele começar a fazer conta, talvez
ele nem mexa mais com empresa. Porque assim, o patrimônio da empresa, ela precisa crescer no mínimo a inflação e mais uns 10% para pagar o risco que ela tem. Porque senão, compensa você pegar o dinheiro que você aplicou na empresa, comprar em título do Tesouro que está pagando inflação mais 7, 8%, 5% que seja, só que você não tem risco nenhum. Pega o dinheiro, aplica lá e o dinheiro vai render pelo menos a inflação e mais uns juros. Ou então você pega esse dinheiro aplicado na empresa, imagina o cara da padaria, quanto de dinheiro tem aplicado ali em maquinário, em tudo. Se ele pega esse dinheiro e compra, por exemplo, uma diversificação bem grande de fundo imobiliário aí, com 40 fundos imobiliários, significa que o risco dele está diluído em 2,5% a cada fundo imobiliário. Cada fundo imobiliário tem 10 ativos no mínimo. Isso significa que se um imóvel dentro do fundo imobiliário der problema, é 10% dos 2,5%. Chega a ser irrisório. Então você tem uma renda mensal com um risco muito mais diluído do que isso aqui, recebendo sem precisar lidar com sindicato, sem precisar lidar com funcionário, sem precisar lidar com contador, sem precisar lidar com carga tributária, sem precisar lidar com nada. Ele simplesmente pega o valor que ele tem aplicado no comércio dele, aplica em alguma coisa, em fundo imobiliário, no tesouro, o que quer que ele seja, ele vai ter bem menos risco e vai ficar feliz, vai ficar tranquilo. De repente ele arruma o trabalho em outro lugar, vai fazer outra coisa da vida e não tem essa preocupação toda. Eu sou uma das pessoas que provavelmente não teria uma empresa para contratar funcionário. Até dá para fazer alguma coisa pessoal, desde que não precisa contratar funcionário, eu faço. E você que está assistindo esse vídeo, tem negócio? Tem algum negócio próprio? Recentemente eu conheci um senhor, ele tinha uma loja que vende carro, e eu estava conversando com ele, ele falou assim que vendeu a loja dele, não tem mais funcionário, não tem mais que pagar aluguel, porque entre aluguel e funcionário ele tinha uma dívida de 30 mil reais por mês, e agora ele faz por conta própria. Ele não tem um local físico, ele compra carro, vende carro por conta própria, sem funcionário, sem aluguel, sem nada. É mais um que deixou de contratar, porque não está compensando. Esse vídeo já ficou bem longo, e o que eu vou trazer no próximo vídeo é um dos fatores que tem endividado bastante o brasileiro, que é o tal do cartão de crédito. Existe todo um sistema por trás do cartão de crédito, que eu vou trazer aqui no próximo vídeo, e que acabam aprisionando as famílias em dívida. E as pessoas nem percebem isso. O que você achou dessas notícias? Você acha que realmente as famílias estão endividadas? Você conhece alguém que está endividado? Porque eu achei bem preocupante. 30% da renda das pessoas, das famílias, estão comprometidas com dívida. Eu achei isso muito triste. Sendo que quando você vai financiar um imóvel, o banco ele restringe a 30% da renda da família. Essa dívida de 30% é o referente à parcela que os bancos liberam. Então, seria como se ela estivesse perdendo um imóvel aqui, ó. Seria uma parcela de um imóvel. Mas eu acho que eu já falei demais. Conta aqui nos comentários o que você achou disso tudo, o que você achou dessas notícias, me fala aí, vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar o Brasil. E se você gostou, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro. No próximo vídeo eu vou falar sobre o cartão de crédito e não esquece de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.